Hoje é terça-feira, 11 de março de 2014 e o Jornal Futura começa agora. Na Semana da Mulher, o Jornal Futura leva você a uma discussão importante sobre a igualdade de gênero. Como os homens estão se portando dentro de casa depois que as mulheres foram à luta e ocuparam o mercado de trabalho. Há pesquisas que apontam uma participação masculina maior nos afazeres domésticos. E o assunto é tema de entrevista aqui no estúdio. Você pode fazer a sua pergunta pelo telefone 0 operadora 21 2273 5020 ou pelo Twitter @Canal Futura. Veja agora os outros destaques de hoje. Sem fazer a avaliação auditiva nos primeiros anos de vida, crianças podem chegar à escola com problemas de audição. Na escola é importante que os professores fiquem alertas, sim, crianças que tendem a se isolar, que são desatentas, que precisam que a professora repita várias vezes, precisam ser encaminhadas para ser avaliada, para realmente estabelecer qual tipo de problema. Na Semana da Mulher, você vai ver que números do IBGE mostram que o brasileiro está dividindo mais com a companheira as tarefas de casa. Os dados do IBGE, eles só nos tragam elementos na comparação de 2002 para 2012. E nessa década, os elementos são a mudança ela é muito sutil, né? E essa sutileza nos mostra que talvez a mudança de gênero, nos papéis de gênero, seja menor do que gostaríamos. Na série produzida pelos estudantes do programa Geração Futura, o encontro com a ilha de Paquetá, na Baía da Guanabara e os seus moradores. Eu era pescador, ainda sou. Aí, devido ao tempo, os peixes vão ficando escassos. Aí inventaram que talvez ser táxi aqui. Estou trabalhando no táxi, uma rendazinha boa. A triagem auditiva neonatal é um direito garantido por lei a todo bebê que nasce nas unidades de saúde pública do país. Trata-se de um conjunto de exames que avalia o sistema auditivo do recém-nascido, fundamental para a prevenção e, se for o caso, o tratamento de doenças de ouvido. Mas pouquíssimas crianças são submetidas à triagem e muitas vezes as crianças têm problemas e os pais nem sabem. E quando chegam na escola sentem dificuldades de aprendizagem. Vamos ver na reportagem de Larissa Werneck. Lucas é autor do blog Ouvir é para Todos. No site, ele dá dicas para crianças que, assim como ele, utilizam aparelhos auditivos. Para ajudar as pessoas que estão começando a usar o aparelho, assim, eu quis fazer, né? Com 4 anos, a gente começou a perceber que ele perguntava muito, pedia para a gente repetir o que a gente falava, sentava muito perto da televisão, pedia aumentar o volume, falava que, a gente falava uma coisa que, aí a gente começou a perceber que ele não estava ouvindo direito. Segundo a fonoaudióloga Márcia Cavadas, os problemas auditivos podem ser congênitos, ou seja, adquiridos durante a gestação, ou causados por otite, uma infecção no ouvido muito comum em crianças que, se não for tratada, pode alterar a audição. Existe uma otite, que é a otite serosa ou secretora, que é uma otite silenciosa, que não dá dor. Então você pergunta para a mãe da criança assim, seu filho tem otite? Ela fala, não. E você faz o exame e identifica que tem. Por quê? Porque são otites que não têm sintomas de dor. E aí o sintoma que a criança pode ter, eventualmente, é a criança que fala muito que fala muito que, pede para repetir. Ou criança que respira muito pela boca, porque, na verdade, essas otites são causadas por problemas respiratórios. Desde 2013, a Maternidade Escola da UFRJ realiza testes da orelhinha gratuitamente nos recém-nascidos do hospital. Você sabe por que a doutora Isabel fez o teste da orelhinha no seu filho? Eu imagino que seja para ter noção assim, de audição, se vai ter algum problema, alguma coisa futuramente, não sei. Imagino que seja isso. O procedimento faz parte da chamada triagem auditiva neonatal, que conta também com um exame para avaliar o reflexo dos bebês. A gente coloca uma sondinha no conduto da criança que emite um sonzinho fraquinho e a gente capta o eco desse som. Para ter esse eco, para a orelha interna produzir esse eco, você tem que ter integridade total da orelha externa, média e interna. Qualquer problema numa dessas vias, que às vezes pode ser até cera, até ainda líquido amniótico, pode dar alterado.
Aí o que a gente faz? A gente repete depois de 15, 20 dias, mantendo alterado, e a gente vai fazer a bateria de teste. Se é uma criança que tem algum fator de risco de audição, aí a gente vai fazer aí a bateria completa, direto. A triagem auditiva neonatal é prevista por lei na Rede Municipal de Saúde do Rio de Janeiro desde o ano 2000 e se tornou obrigatória em todos os hospitais e maternidades públicas do Brasil em 2010. No entanto, apenas 5% dos recém-nascidos do país realizam os exames. O ideal, recomendado, é que todos os bebês, independente de ter ou não ter fator de risco, façam o teste de emissão autoacústica, mas não é a nossa realidade. De acordo com dados da Fundação Hear the World, organização que trabalha para conscientizar a população sobre a importância da audição, a cada 1.000 crianças que nascem no Brasil, uma tem problemas auditivos. Problemas que, se não forem diagnosticados desde os primeiros meses de vida, podem prejudicar o aprendizado e comprometer o rendimento escolar das crianças. Quando a criança vai se alfabetizar, ela precisa ter a sua integridade auditiva para poder identificar as diferenças dos sons das letras. Então, para ela perceber a diferença de um som para o outro, para ela poder, na hora de escrever, saber se a letra é o F ou é o V, ela precisa ter a audição bem preservada para ter essa garantia desse desenvolvimento do aprendizado da leitura e da escrita. Na escola é importante que os professores fiquem alertas, sim, crianças que tendem a se isolar, que são desatentas, que precisam que a professora repita várias vezes, precisam ser encaminhadas para ser avaliada, para realmente estabelecer qual tipo de problema. E agora a gente vai para um rápido intervalo e volta conversando sobre gênero. Dados do IBGE mostram que o brasileiro divide mais o trabalho doméstico com a mulher, mas especialistas afirmam que a mudança ainda é muito pequena.